E agora você vai conferir uma matéria com o advogado Lázaro Pessoa, ele que trouxe aí dicas para que você, empreendedor, possa evitar processos. Confere. E hoje, do nosso quadro Dica de Especialistas, a gente está recebendo aqui no nosso programa o especialista em Direito do Trabalho para Empresas, Lázaro Pessoa, e ele vai conversar com a gente, te dar aqui algumas dicas para você que já é empreendedor, tem uma empresa, ou para você que quer colocar a sua empresa, sobre como você evitar processos trabalhistas. Lázaro, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, satisfação imensa. Temos muita coisa para compartilhar com vocês. Verdade. Bom, Lázaro, falando aqui, sobre empresas, a gente sabe que todo empreendedor, ele é responsável por gerar emprego e renda, e dentro de uma empresa existem os colaboradores, existem conflitos, enfim. Bom, dentro da sua área, você como especialista, qual é a importância, primeiro eu queria te perguntar, em o empresário, o empreendedor, ter alguém que faça um trabalho jurídico, até por uma questão de deixar ele a par do que ele pode, do que ele não pode, como que funciona? Pronto. O advogado ele vem para ser um conselheiro jurídico, alguém que vai trazer informações relevantes para que o empresário possa tomar decisões com muito mais cautela, muito mais tranquilidade. Mas quando a gente pensa no advogado, a gente só lembra do processo, da hora da confusão do estopim. Mas o advogado ele tem uma figura anterior. Ele pode chegar com informações que vai aconselhar o empresário a conhecer melhor o cenário que está acontecendo da empresa e ajudá-lo a trilhar por esse caminho do empreendedorismo que é tão difícil e tão árduo, mas é muito gratificante. Então ele traz uma versão mais calma, mais tranquila, que é o preventivo. Eu até gosto de brincar que a gente não gosta de ir no médico na hora da urgência, da UTI. É verdade. De preferência que ele vá nos consultar, que ali já verifique que tem um problema e já corrija, sem nenhuma dor de cabeça. Por exemplo, eu chego dentro da empresa e observo que a empresa não tem um ponto eletrônico, ele pode dar um problema para o empresário. Ah, mas eu só tenho um funcionário, eu tenho que ter. Se o advogado trouxer como é que ele pode organizar a empresa dele, no aspecto jurídico, facilita o caminho. Ah, mas eu já tenho um contador, que é ótimo, é excelente. Mas a figura do advogado, ele vem a somar com o contador, para que ambos consigam, junto ali, orientar o empresário a como tomar melhores decisões. Olha, para você ver, às vezes uma atitude que parece até óbvia, que seria ter um ponto eletrônico, muitas vezes as pessoas, não, vai ali no caderninho, ou então eu vou anotando, vai ficando aqui no dia que tu faltar, tem uma câmera que está mostrando. Eu acredito que hoje existam vários recursos que estão à mão e que os empresários e empreendedores podem estar fazendo uso para se resguardar. Eu gosto muito de falar, Lázaro, que uma empresa, que é um CNPJ, ele é feito por vários CPFs. Você, enquanto... vamos falar assim, mediador de conflitos Ótimo. E tudo mais, dentro de uma empresa que está a relação gestor-colaborador, qual é a dica que você sempre passa para os gestores que te procuram, que você já atende, enquanto ao lidar com os colaboradores? Escutativa. A melhor ferramenta que ele pode utilizar é a escutativa. Porque na hora do estopim, na hora que vem a situação, um líder ele tem que estar preparado para não tomar a decisão de imediato, mas saber verificar ali o que aconteceu, averiguar com muita exatidão e ter um conselheiro que possa dizer, olha, a situação que nós enxergamos juridicamente são estes aspectos. Ali traduz a situação para ele consegue melhor ouvir. E o principal ponto, chame o colaborador para conversar. Busque entender o que foi que aconteceu, porque você vai compreender o lado dele, também pegar informação antes de tomar uma decisão. Pode ter certeza que ali existe algo, um fato histórico, e ali ele vai compreender melhor o que aconteceu. E ali, não, peraí, ela precisa de uma punição. Opa, não precisa, ele fez certa atividade. E consegue melhorar e fluir. A empresa é sua? É, mas ela é feita por todos, como você bem falou, por CNPJ. Uma coisa interessante, quando a gente está iniciando a atividade, a gente às vezes fica tomado muito pelo celular. E acredito que utilizar o celular dentro do ambiente de trabalho pode ser algo favorável, algo tranquilo. Mas se ele prejudicar na produtividade dele? E pior, se eu peço para o meu colaborador utilizar o WhatsApp dele pessoal em coisas que estão instrumentos da empresa, acaba confundindo aquilo ali. E a gente acha que às vezes é algo besteira, é algo que é básico, mas aquilo ali pode trazer uma complicação. Vamos dizer que no WhatsApp pessoal dele, ele compartilha um documento da empresa, uma informação privilegiada, um planejamento estratégico. Ah, mas eu só mandei para o pessoal do marketing, mas do seu pessoal, não do meu corporativo. E quando ele sair da empresa, o documento fica levado. Então, são essas orientações que a gente parece ser o óbvio, mas o óbvio precisa ser ressaltado, que a gente consegue esclarecer para ele com muito mais claridade. Tu aconselha, inclusive, às vezes, ao empresário, por exemplo, ter ali
não sei, algumas regras de conduta, apresentar isso para o colaborador, para que ele fique sabendo ali das regras que a empresa tem, o que pode, o que pode. Porque eu acredito, assim, que quando você está em uma empresa, você está ali contratado, é um casamento, até porque as pessoas hoje passam mais tempo dentro dos trabalhos do que dentro de casa. Verdade. Então, o colaborador já ciente daquilo que pode, do que não pode fazer, e o próprio gestor também, ele não vai poder cobrar mais ou a menos do que está lá, né? Então, você acha que, independente da quantidade de funcionários que a pessoa tem, eu tenho uma empresa, que você falou, tem um colaborador, mas isso já se faz assim que você tem uma empresa, ou não? Vou esperar ter aqui 10, 15, 30 funcionários para eu poder começar a colocar, né, essas regras. Como é que funciona? Você orienta o seu cliente desde o princípio, já botou um negócio, então a pessoa vai abrir uma empresa, ela já pode te procurar e te perguntar: Lázaro, como é que eu faço com relação a questões trabalhistas e tal, como é que funciona? Perfeito, eu vou responder a tua pergunta e vou trazer lá no início. Vamos dizer que ele tem um sócio. Nada mais importante do que deixar claro que cada um vai fazer dentro da empresa. Eu acreditava, a gente conversou que ficaria isso, fica aquela coisa verbal. Ninguém leva para o papel e materializa. Quando você tem um sócio, é importante, além do contrato social, ter um documento chamado acordo de sócio, no qual a gente vai colocar, dentre outras coisas, as obrigações e os direitos de cada um dos sócios, daquilo que ficou acordado. Dentro da empresa, não importa a quantidade de funcionários, mas sim que ele tenha um código de conduta, porque garante também os direitos do funcionário, mas também os deveres dele. É muito mais fácil você poder cobrar do funcionário, exigir, quando você apresenta antes esse documento, porque ele tem um norte do que está chegando. Todo lugar tem que ter regras. As regras, ela não é para engessar o ambiente, seja de casa, seja do trabalho, mas para facilitar a comunicação. Então, se eu deixo isso claro, deixo isso no papel, facilita que eu sei que eu posso fazer isso aqui, eu sei que eu não posso. Por exemplo, é muito comum a gente usar o Instagram, e aí, às vezes, para promoção pessoal, a gente faz aquela foto na empresa. Sim. Só que a gente, às vezes, perde o limite do que pode ser feito. Às vezes, quer filmar o colega no ambiente de trabalho. Sabia que o empresário ele pode ser responsabilizado por aquela filmagem que um funcionário fez do outro? Mas eu não tenho nada a ver, foram ele entre colegas. Mas existe uma responsabilidade sobre o seu funcionário. Então, para aí, se eu te colocar num código de conduta que não pode fazer filmagens do funcionário, principalmente no tweet fechatório dentro do ambiente de trabalho, facilita que ele compreenda os limites. Porque a gente acha que é brincadeira, está todo mundo fazendo. Para aí, mas tem todo mundo fazendo, significa que é certo. Minha mãe já dizia, você não é todo mundo. É verdade. Então, facilita bastante se eu tiver um código de conduta que vem esclarecer as políticas da empresa, os direitos, os deveres, as regras em gerais. Olha, isso é muito importante. Inclusive, vai ficar aqui o Instagram, gente, do Lázaro, para que você aí que tem alguma dúvida lá. Eu já vi também que você dá várias dicas e é interessante que a gente tenha essa plataforma, né, da rede social, que você pode hoje estar falando um pouco mais também do seu trabalho. De certa forma, você também é empreendedor dentro da sua área. E a gente está sempre aqui trazendo um especialista para poder trazer para vocês essas informações relevantes, para já te deixar aí a par do que pode, do que não pode. E eu te pergunto, Lázaro, dentro dos teus cases, dos teus clientes, desse período que você já trabalha, se você pudesse assim colocar numa média percentual do que você consegue conciliar hoje, né, do que não chega aí até um processo e tal, mais ou menos em quantidade, assim, e percentual hoje. Raquel, eu acho que hoje meus clientes, a maioria, sei lá, 80% a gente consegue fazer conciliação. Não, existe uma grande maioria que não vai ali pelo lado da conversa, de conciliar, chega mesmo ao processo. Como é que fica hoje esse Sem exagero, foi um número que a gente estava discutindo hoje no escritório do planejamento interno. 95% dos casos. Olha que legal. Por quê? Porque o empresário ele já fez assim, cara, eu não quero vivenciar esse problema. Tem como resolver antes? Tem. Vamos explicar aqui o que pode ser feito. Também veja os limites que você aceita. Ambas as situações a gente já esclarece e ele consegue visualizar melhor. Um cliente falou assim, Lázaro, não é o custo do processo que vai me dar dor de cabeça, mas o custo emocional. Quanto mais eu fico vendo essas informações, mais dá dor de cabeça. O empresário ele tem que estar voltado para a produtividade. Ele que é o núcleo do negócio. Se ele fica sendo impactado aquele núcleo toda hora lembrando de um problema, perde a produtividade. Ele esquece que ali tem algo valoroso para fazer. Então, peraí, quanto vale a tua emoção? Quanto vale a tua paz? Vale muito, então resolve logo isso aí. Pois então, bora resolver. E a gente busca outra parte, tenta conciliar antes mesmo de chegar a audiência, antes de chegar a sentença, e facilita um acordo, não vai dizer que um foi vitorioso, mas resolve o litígio e segue em frente. E às vezes o acordo nem sempre para pagar algo, mas encontrar, às vezes. A gente teve um caso que o acordo era pedir desculpa. Olha só, né? A pessoa se contentava com pedir desculpa. Olha. E ali sentaram e eles disseram, mas eu não fiz nada de errado. Escuta ela. Sentamos os advogados e uma mediação.
E, na realidade, o funcionário compreendeu uma coisa totalmente errada, mas que remoeu e virou um processo judicial. Você vê, E né? ele disse, olha, eu não errei. E ele disse, não, hoje eu comprei, mas eu peço desculpa. Se for lhe ajudar, eu peço desculpa e a gente encerra isso aqui. Aí disse, mas de coração? Ele disse, eu gosto de você. Foi você que pediu para sair. Olha só. E a pessoa ficou assim, depois de um tempo, triste. É impressionante que, às vezes, né, uma conversa pode resolver, né? Não deixar chegar a vir de fato, estresse, como você falou, né? Nada vale, nada compra ali a sua paz, tanto para você que é empresário, empreendedor, e também para quem é um colaborador. Bom, Lázaro, a gente vai chegando aqui ao final agora da nossa matéria. É muito bacana a gente poder trazer esses assuntos aqui no nosso programa. Esteja, mais uma vez, sinta-se convidado sempre aqui, né, para a gente. Eu acredito que você vai ter sempre muitos assuntos relevantes, porque essa área é uma área que realmente interessa muito aos nossos telespectadores, e muito bacana saber que 95% aí da sua clientela consegue, na base da conciliação, né, resolver ali esses problemas de conflitos, não chegarem a vir de fato de processo, né, e esse estresse emocional mesmo, como você falou. Para a gente finalizar, eu gostaria que você desse uma dica ou uma palavra de incentivo para quem quer empreender, tanto na área, seja lá qual segmento for, mas você no seu segmento na área do direito, o que você falaria hoje para quem quer botar um negócio e para impulsionar essa pessoa a realmente acreditar nesse sonho? Garra. Não existe dia bom e dia ruim. Existe força de vontade. Parece papo assim motivacional, mas é realidade. Quanto mais você está interessado em crescer, em buscar, sabendo que vai ter desafios, mas aquele desafio você levar todo dia como uma lição, hoje eu identifiquei um erro que eu falei assim, nossa, esse erro eu não quero mais cometer. Mas ali, para eu saber que eu não vou mais cometer, eu tive que avaliar que foi um erro. Então, quanto mais força de vontade você tiver, melhor. E, meu amigo, força de vontade é fazer querer, viu? Você pode conseguir, mas você querer. É isso aí, gente. Olha, então fica essa dica aqui para vocês de especialista, com várias dicas, na verdade, com no final aqui, para que você realmente tenha garra, vai lá e faz acontecer, né? Se mover, né? Tem que ter ação. E por aqui a gente vai ficando mais uma vez. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Seja sempre muito bem-vindo. E você aí fica com mais Empreende que Vende aqui na telinha da Aldia TV.